Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. A intenção é expor este capítulo, como é um capítulo consideravelmente extenso. Vamos fazer assim, para ganharmos algum tempo. À medida que eu for expondo os pontos, nós vamos lendo, ok? Lembrando que da última vez que nós lemos o livro de Ruth, o capítulo 1, nós vimos que por causa da fome a família de Noemi se mudou para Moabe. Em Moabe, Noemi perdeu o marido e os filhos. Eles saíram de sua terra por causa da fome, esperando uma vida melhor, mas as coisas pioraram. Noemi estava desamparada e determinada a voltar sozinha para sua terra natal. Mas em tudo isso, no sofrimento, nós vemos Deus por trás da dor. Ela diz: o Senhor me amargou. Ela tem consciência disso, de que Deus está por trás da dor, ainda que ela não compreenda totalmente. Vemos também Deus cuidando dela através de Ruth. Ruth se apega a ela e não deixa ela voltar para Belém sozinha. E Ruth diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde fores, eu irei. E também nós percebemos que naquele momento de tribulação, Deus estava preparando um futuro glorioso. E nós vemos um raio de esperança que está montando um palco para uma história que elas não podiam imaginar. E este raio de esperança é o versículo 22, que encerra o capítulo 1. Voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que coincidência, não? Para quem estava passando fome, chegou justamente no dia da colheita. Deus estava cuidando do futuro daquelas mulheres. Deus estava montando um palco para que a glória dele fosse revelada por meio da vida delas e também para que elas colhessem frutos de alegria. E elas nem tinham ideia disso. E há uma lição muito importante aqui. E eu gostaria que você levasse isso para sua casa, não só isso, mas uma dessas lições mais importantes é que você saiba que muitas vezes Deus ordena tragédia. Deus ordena tragédias angustiantes para montar um palco para um surpreendente triunfo. Isso é maravilhoso. Ele está cuidando de nós. Ele está por trás da dor. Ele está cuidando do nosso futuro. Chegamos então ao capítulo 2. O Deus que controla as circunstâncias, que cuida de nós, que escreve nossa história, se apresenta agora, no capítulo 2, como um redentor. E quando nós olhamos as características de Boaz como redentor, podemos fazer uma analogia com Deus também, sendo nosso redentor. Afinal, esta história não é apenas a história da redenção de Ruth ou de Noemi, é a história da nossa redenção. Não é apenas a história do Redentor de Ruth, mas é a história do nosso Redentor. Em momentos de angústia, lembremos que o nosso Redentor vive. E eu gostaria de mostrar, à medida que nós formos lendo este texto, 4 marcas do Redentor. Ele acolhe, ele protege, ele nos aceita à sua mesa e ele cobre os destituídos com a sua graça. Primeiro, o versículo 1 diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz é trazido à cena. E esse capítulo 2, ele se apresenta a nós como uma história de amor. Aquelas histórias que as mulheres amam e os homens não gostam muito.
Eu tinha um professor que ele dizia assim: o último filme mais romântico que eu assisti foi Mercenários 2. Essa história apresenta o mocinho, o príncipe encantado, Boaz. Ele é trazido à cena e ele tem dois fatos chaves aqui. Primeiro, ele é do clã, ele é da família de Elimeleque. E ele é um homem respeitável de caráter e rico. Ele era um homem com todas as condições para se apresentar a Noemi e Ruth como um redentor, como um remidor ou um resgatador. Todos esses títulos podem ser atribuídos a essa ideia de redentor. Redentor, remidor, resgatador, ou no original, a palavra que é usada é Goel. E o que era um Goel? O que era um redentor, um remidor? O redentor ele era o parente mais próximo do chefe da família. Os mais próximos eram os irmãos, depois os tios, depois os sobrinhos. O Goel, o redentor, ele exercia alguns papéis em relação aos seus familiares. Isso conforme a lei judaica daquela época. Por exemplo, ele poderia exercer um papel de vingador. Lá em Números, capítulo 35, do versículo 18 ao 19, está escrito: se um homem brigar e ele for morto, aquele que o matou é um homicida. E o homicida deve morrer, segundo as leis de Israel daquela época. E ele poderia ser morto pelo Estado ou pelo vingador. E a palavra que está lá no hebraico é Goel, que é traduzida como vingador. Ele poderia ser vingado pelo parente mais próximo. Essa era uma das atribuições do Redentor. Mas havia uma outra atribuição. Ele poderia ser um resgatador. Naquela época, se você estava falido, se você não tinha dinheiro, você poderia se vender como escravo a alguém. E nesse período, você poderia ajuntar dinheiro e pagar a sua liberdade. E segundo a lei, aquele homem que te comprou deveria aceitar isso. Não poderia se recusar. Ele poderia também aceitar ou não que alguém o comprasse. Mas ele não poderia recusar o resgate do resgatador, ou do redentor, do Goel, do parente mais próximo. Então o parente mais próximo, ele comprava a liberdade daqueles parentes que tinham sido vendidos por necessidade como escravos. O Goel também ele poderia cumprir, era um dos seus deveres, cumprir o levirato. Você, puxa vida, tanta palavra difícil, né? O Goel, agora o levirato. E o que era o levirato? O levirato era a lei pela qual, quando morresse um israelita sem ter filho homem, o parente mais próximo, ou seja, o Goel, deveria casar com a viúva. O primeiro filho dessa relação seria acreditado na conta do falecido, para ele continuar a sua linhagem. E também essa necessidade do parente mais próximo casar com a viúva é porque a herança era passada do pai para o filho, mas nunca do esposo para a esposa. Para que a viúva não ficasse desamparada na sociedade, então o seu parente mais próximo, do marido dela, casava com ela, e ela tinha um filho homem, poderia então usufruir da herança agora por meio do seu filho. E uma outra atribuição, outro papel do Redentor era resgatar uma propriedade. Talvez você dissesse: eu estou falido, mas eu não quero ser escravo, eu vou vender um pedaço de terra que eu tenho, que eu uso para plantar e colher. Você poderia fazer isso. Em 49 anos, a terra sempre voltava ao dono anterior. Ou seja, se você comprasse uma terra, você sabia que daqui 49 anos a terra deveria voltar ao proprietário original. Isso tinha muito a ver com, lógico que esses 49 anos, eles eram de acordo com o calendário judaico. Então você sabia que daqui a alguns anos viria o ano do jubileu, onde essas terras seriam devolvidas. Poderia faltar 20, 30, 40 anos, e o valor tinha a ver com esse tempo. Quanto mais o tempo se aproximava, mais barato o terreno.
No entanto, se você quisesse ter o seu terreno de volta, mas não tinha como pagar, e não queria esperar muito tempo para resgatar o terreno, o seu resgatador estava lá para comprar o terreno. E o proprietário atual não poderia recusar a proposta de compra. Então essas eram uma das atribuições do Redentor. E o versículo 1 diz: tinha Noemi um parente de seu marido. Opa! Ela tinha um parente próximo. E ele tinha todas as qualidades para exercer esse papel de Redentor, de Goel. Ele era um homem de muito bens. Ele era rico, tinha condição de comprar até aquela perdera. E ele era um homem íntegro, respeitável. Ele não iria fugir dessa responsabilidade. Mas existe um problema. Você sabe disso, mas Noemi até então não sabe. Ou melhor, ela tinha se esquecido. Estava tão atribulada, tão nervosa, tão angustiada, que ela se esqueceu de que ela tinha um Redentor na família. Segue então o versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Naquela época, as pessoas que iriam para a colheita, colhiam o trigo, colhiam espigas e também cachos de uvas, e aquilo que caía no chão eles não poderiam pegar. Deveria continuar no chão. Para quê? Para que os pobres mais tarde viessem e pegassem as espigas e os cachos de uvas e se alimentassem então. Isso era lei. Isso era um direito dos pobres daquela época. Em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 19, diz que se um fazendeiro ou uma pessoa que estava colhendo no campo chegou em casa e se lembrou que deixou um feixe de espigas, que deixou alguns cachos de uvas, ele não poderia voltar para pegar. Aquilo ali pertenceria aos mais pobres. Então isso era um direito. Mas nós sabemos que as pessoas não seguem a lei hoje e nem seguiam naquela época. Então nem todos faziam isso. Por isso que ela diz: eu vou ao campo apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ainda que fosse um direito, nem todos eram fiéis para cumprir esse direito. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Os segadores iam à frente e ela atrás. E por casualidade, por coincidência, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Na linguagem dos adolescentes de hoje, quem é a mina? Ou dos mais velhos, quem é o broto? Quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela é moabita de Moabe. Olha só a ênfase. Ela é moabita de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as cavelas, os feixes, após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora e está aqui. Menos um pouco que esteve na choça, ou seja, no abrigo, por causa do sol. Mas ela trabalhou o dia inteiro. E aí nós vemos agora uma das características do Redentor. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Ruth era moabita. Os moabitas não eram bem vistos naquela sociedade. Afinal, a origem dos moabitas já era uma origem difícil, era uma origem promíscua. Os moabitas, eles vêm da primogênita de Ló. Quando Ló foge de Sodoma e Gomorra, a sua esposa é convertida em uma estátua de sal, morre,
Ele está com as duas filhas e a primogênita tem uma ideia: vamos embebedar o nosso pai, vamos ter relação com ele, vamos ter filhos com ele, para que nós tenhamos uma descendência. E é dessa relação da primogênita, da filha, com o pai, nasce os moabitas. Da segunda filha nasce os amonitas. E as moabitas eram conhecidas naquela época como aquelas que seduziam os israelitas. Ela não era bem vista, ela não fazia parte da aliança. Ela foi criada em uma outra cultura, com outros deuses, com outros costumes, com uma história absurda e promíscua que explicava a origem da sua nação. E o autor está sempre repetindo: ela era moabita, era de Moabe. Boaz sabe disso. E o que ele faz? Fique aqui no meu campo. Fique aqui com as minhas servas. Isso naquela época já é um status. Porque os servos tinham a possibilidade de conviver na casa com o seu senhor. Aquela mulher discriminada, desamparada pela sociedade é acolhida na família de Boaz. Qual é a primeira marca do nosso Redentor? É que ele acolhe os destituídos. E essa história não é somente sobre o Redentor de Ruth, é sobre o nosso Redentor. Nós estávamos destituídos, nós estávamos longe, nós não fazíamos parte da nação, não éramos povo de Deus, nós não éramos filhos, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, no versículo 2 e 3, que aqueles que nascem são naturalmente filhos da ira e filhos da desobediência, não são filhos de Deus, embora sejam criaturas. Quem são então os filhos de Deus? São aqueles que o Filho verdadeiro de Deus, o unigênito, Jesus Cristo, morre para pagar o preço, o resgate e adotá-los na família de Deus. Essa é a história do nosso Redentor. Ele te acolheu, mas isso não foi de graça. Ele teve que pagar o preço, não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue. Primeira marca do Redentor é que ele acolhe os destituídos. Versículo 9: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, as minhas servas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Eis aqui uma segunda característica do Redentor: ele protege os destituídos do mal. Ele acolhe e ele protege os destituídos do mal. Era perigoso para as mulheres estarem numa situação como a de Ruth, desamparada, moabita, desvalorizada naquela sociedade. Ela estava vulnerável a um abuso, a um estupro. Mas Boaz, um homem muito respeitado, ele dá ordem e espalha: ninguém toca nela. Ninguém vai tocar nela. Ela está sob a minha proteção. Eis a segunda marca do Redentor: ele protege os destituídos do mal. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não o toca. Você não merecia, mas Jesus morreu por você, para pagar o preço, para adotá-lo à família dele. Você agora é chamado filho de Deus, e ele te protege. O maligno não o toca. Mas algumas coisas ruins acontecem na minha vida, com permissão do Senhor. Mas ele sempre está usando as dificuldades e as angústias para corrigir o filho a quem ama. Ruth, então, expressa sua gratidão, versículo 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Eu esperava outro tipo de tratamento. Respondeu Boaz: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra,
depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz está dizendo: eu aceito, porque você foi fiel à sua sogra, porque você cria no Deus de Israel, e você veio buscar refúgio nas asas deste Deus. Ele reconhece, ele vê aí a piedade de Ruth. O versículo 14 diz: à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Primeiro almoço romântico entre os dois. Ele não somente a acolheu, ele está protegendo ela do mal. E agora, a terceira marca do Redentor é que ele serve os destituídos à sua mesa. É ele que está servindo o homem rico, servindo uma catadora de espigas. Na nossa época, muito parecido com aquelas pessoas que não têm condições, que padecem fome, a feira acaba e elas começam a pegar os restos. Boaz acolhe Ruth. Boaz protege Ruth. Chama ela à mesa e começa a servi-la. Achega-te para aqui, come do pão, molha aqui no vinho. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos, ele está servindo-a, tostados de cereais. Isso deveria ser muito bom, devia ser aquela comida muito boa, para a forma que é descrita. E sem dúvida, para uma mulher que está passando fome, isso é jantar no Outback, no Fazano mais ainda. E é engraçado que enquanto ela está participando deste almoço, no processo ela vai fazendo uma marmitinha. Que o que sobrou, ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. E você vai ver o que ela vai fazer com essa marmitinha, com aquilo que sobrou. Ela guarda ainda. Versículo 15: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as cavelas deixai-a colher e não a censureis. Ou seja, não é só o que cai no chão não, o que tiver no meio dos feixes, pode deixar ela pegar também. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as. Não espere cair não. Vocês mesmos coloquem lá para ela pegar, para que as apanhem e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada. Você fala, legal, não sei o que é isso. Bem, naquela época, o máximo que alguém que ficava catando espigas poderia levar para casa, segundo as estimativas dos estudiosos, era 1 quilo. Conseguia levar 1 quilo para casa. Um efa de cevada, o valor aqui em medidas, são mais ou menos 20 quilos. Ou seja, ela conseguiu em um dia algo que pessoas, de forma natural, conseguiria em 20 dias. Ou em um mês o trabalho. É muita coisa. E daí se infere que ela era forte, era malhada, para levar 20 quilos... Caminhando, ela tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Olha para quem era a marmitinha. Ela está pensando na sua sogra, faminta. Ela entrega tudo que ela recolheu. Agora imagine,
Noemi estava em casa, sozinha. Nós sabemos que quando você passa por uma tribulação, você fica pensando, bem, as coisas dificilmente estão para melhorar, mas a qualquer momento pode piorar. E ela está só. Ela diz, agora essa menina sai, é moabita, estrangeira, pode acontecer alguma coisa. Com certeza as expectativas de Noemi não eram das melhores. Agora quando Ruth aparece em casa, com marmitinha, com 20 quilos colhidos, ela fica espantada, ela está maravilhada. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. Ela vai contando o que aconteceu, e ela usa aqui um suspense. Porque você conhece a história, você sabe o que está acontecendo, mas Noemi não tem ideia. Ela está na dúvida, ela está querendo saber o que aconteceu. E aí no finalzinho ela diz, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Está acontecendo algo aqui. Noemi não está pensando no bem que acontecera naquele momento, mas ela está pensando o que pode acontecer, porque ela identifica e se lembra agora que Boaz é um redentor. Por isso ela diz, o Senhor é benevolente, não somente para com os vivos, mas também para com os mortos. Ou seja, existe uma possibilidade da linhagem do meu filho ser resgatada, do nome não ser apagado na história. O Senhor é benevolente. Lembre-se que lá no capítulo 1 ela só dizia, o Senhor me amargou, o Senhor descarregou ira sobre mim. Mas agora ela diz, o Senhor é benevolente, Ele não se esqueceu de mim. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E aí eu sou tentado a voltar um pouquinho para você se lembrar lá do versículo 3, que diz que ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade. Na verdade, aqui na perspectiva de Ruth. Ou seja, o que o autor está querendo dizer é que ela não sabia quem era Boaz. Ela era moabita, nem conhecia muito bem essa história de resgatador. Foi sem querer, ela acabou caindo num campo de Boaz. Por coincidência. E por coincidência, Boaz era parente de Elimeleque. Por coincidência, ele tinha todos os atributos que um resgatador poderia ter. Por coincidência, Ruth chama a atenção dele. Na verdade, não há coincidência nenhuma. Você diz, isso acontece nos filmes, bem, aqui é, de fato, uma história de amor. Mas uma história de amor que está sendo dirigida por um diretor divino. Não há casualidade, não há coincidência, não há acaso. Deus está dirigindo toda a história daquelas mulheres. Elas não têm ideia do que está por vir. Capítulo 1 para Noemi era o fim. Sequer ela imaginava que teria mais 3 capítulos à frente. Mas para Deus era apenas o encerrar de um capítulo e um começo de um novo capítulo, com uma história diferente, mais alegre, que traz felicidade. As marcas do Redentor. Ele acolhe os destituídos, Ele protege os destituídos do mal, Ele serve os destituídos à sua mesa. E por último, Ele cobre os destituídos com a sua graça. Noemi agora começa a se planejar. Ela se dá conta que Ele é um resgatador. Então ela tem uma estratégia um tanto suspeita. Lá no capítulo 3,
Olha, vai lá, dorme em frente à cama dele, descobre o pé, ele vai sentir frio, vai acordar. Quando acordar, aí só Deus sabe. Um homem no escuro com a mulher, bem arriscado, não? Mas ele é um homem piedoso. E aí ele pergunta: o que você quer que eu faça? Ruth diz: estende a sua capa sobre mim. E a palavra no original capa é a mesma para asas. Sabe o que ela está dizendo para Boaz? Você não diz que Deus é refúgio e que nós podemos nos refugiar às asas do Senhor? Então mostre que esse Deus é bom e case comigo. Estende as suas asas para mim. Estende a sua capa. Parece que as coisas estão dando certas, mas nós aprendemos que a vida, a caminhada do cristão não é uma linha reta para a glória, mas é uma caminhada cheia de curvas, caminhos pedregosos, com espinhos, subidas e descidas. E quando parece que as coisas estão dando certo, no capítulo 4 nós descobrimos que existe outro resgatador. Boaz tem um rival nessa história de amor. E agora? Boaz então vai conversar com ele. Bem, se dispor de dinheiro para resgatar a propriedade de alguém, não é o que todo mundo gostaria de fazer, né? Então, com certeza, este resgatador do capítulo 4, esse segundo, ele não vai querer. E Boaz diz: olha, você tem a prioridade pelas leis, você é mais próximo ainda. E tem aqui Noemi para ser resgatada. Você quer ser resgatador? E aí vem a resposta: sim, eu quero. Você diz: não! Tem que ser Boaz. E agora esse resgatador quer. Mas Boaz diz: ok, mas não é só o terreno. Você vai ter que casar com Ruth, e ela é moabita de Moabe. Aí esse segundo resgatador que aparece na cena, que é chamado de O Fulano, né? Ele diz: bem, eu não estou muito afim de ser resgatador hoje. Moabita! Moabita! Essas mulheres são mal faladas. Vai acabar com a minha reputação. Vai sujar o meu nome. É melhor não. Faça o Senhor mesmo, se você quiser. Essa é a quarta característica do Redentor. Ele cobre os destituídos com a sua graça. E graça é favor imerecido. Quando ninguém mais a queria, ela está destituída, estrangeira, sem nada a oferecer para homem algum. Mas Boaz casa com ela pela graça, não pelos merecimentos dela. Essa é a quarta característica do Redentor de Ruth, do nosso Redentor. Ele nos salva, Ele paga o nosso preço, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, não porque nós merecíamos. Então você diz: como não? Eu sou uma pessoa boa, eu não merecia ir para o inferno. Bem, a Bíblia diz que você peca por palavras, por atos, por omissões, porque você pode dizer: eu fico na minha casa assistindo Faustão, não faço mal para ninguém. Mas você deixa de fazer o bem. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor irá separar os bodes de suas ovelhas, e dirá àqueles que ficarem à sua esquerda: afastai-vos de mim para o fogo eterno. E você pergunta: o que eles fizeram para tamanha condenação? Bem, eles não fizeram nada, porque Jesus continua: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Você peca por omissões. Mas suponha que você seja quase um querubim, e se fosse possível, você só comete um pecado em uma dessas áreas, que é do pensamento. Você tem um pensamento mal por dia.
Os psicólogos falam que passam mais de 10 mil pensamentos na nossa cabeça. Mas você tem um pensamento mau. No ano você tem quantos pecados? Agora multiplica um ano pela a sua idade. Os pecados de um ano pela sua idade. Como você se apresenta diante de um juiz justo, que não pode ser subornado, porque ele é o dono do ouro e da prata? Quais são os méritos que você tem para dar para ele? Nenhum. E Deus só aceita no céu pessoas perfeitas, e eu e você não somos perfeitos. E a questão é como podemos ir ao céu? É porque Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para nos justificar. Porque Jesus teve que nascer, viver 33 anos, porque a Bíblia diz que ele veio para cumprir toda a lei. Foi ele que mesmo disse: não passará um tio sem que a lei toda não seja cumprida. Ele não tinha pecado algum, ele cumpriu a lei total e perfeitamente. Foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ora, se ele não era condenável, se ele não tinha pecado, por que ele então morreu? Para pagar a nossa dívida. Ele paga a nossa dívida. Os nossos pecados estão sobre ele. Ele morre por nós, ele nos resgata. Mas só que ele foi santo. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ele morre não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Mas se ele não tem pecado algum, a alma que pecar, morrerá. E a alma que não pecar, viverá. Então ressuscite-o, porque não é justo que ele fique no túmulo. E a palavra de Deus diz que se nós morremos com ele ressuscitaremos. Tanto pela a obra de Cristo em sua vida, quanto pela sua obra em sua morte, nós somos resgatados do pecado. Nós somos acolhidos à família de Deus. Nós somos protegidos de todo o mal. Nós agora nos sentamos à mesa do Senhor e Ele nos diz: este pão é a minha carne, este vinho é o meu sangue derramado em favor de vós. E um dia nós estaremos sentados à mesa com aquele que nos redimiu. E Ele faz tudo isso por causa de sua graça. Pois Paulo diz que se a salvação é por obras, nós temos que nos gloriar, temos com que nos gloriar. Mas se era pela graça, só existe um que recebe glória, que é o Redentor. Por isso que os mártires no Apocalipse dizem: bendito seja o Cordeiro que morreu por nós, para nos redimir de todo o pecado. A salvação não é pelas suas obras, é pelas obras de Cristo Jesus, que nos são imputadas, nos são creditadas à nossa conta. E Ele faz isso para que nós também possamos refletir Ele, o Salvador. Pedro diz que Ele nos salvou, que nós, que não éramos povo, somos agora chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as maravilhas daquele que nos chamou que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As minhas obras são agora consequência de que eu sou salvo. Você não é salvo pelas obras, mas para as obras. E as suas obras refletem que você foi salvo. E existe uma implicação. Se o teu Redentor é misericordioso e é gracioso, você tem que demonstrar misericórdia. Essa é uma implicação prática. Houve uma época que estávamos destituídos em nossos pecados, em miséria, sem esperança de algo diferente, mas o Redentor nos buscou para sermos da sua família. O Filho de Deus deixou o seu trono de glória a fim de nos redimir.
Por sua morte na cruz pagou o preço do resgate, nos salvou do mal, nos tirou debaixo da ira devida, que era a ira de Deus, e nos acolheu debaixo das suas asas. Agora Ele nos serve a mesa dEle, e você é totalmente satisfeito nessa mesa. Não há necessidade de ir para outro campo. Você tem tudo o que precisa na mesa do Senhor. É Ele que te satisfaz neste mundo materialista, que diz que você só pode ser feliz se você tiver saúde, se você tiver dinheiro, se você tiver relacionamentos estáveis. Mas a palavra diz, não, você é satisfeito pelo Redentor, porque você agora está sentado à mesa dEle e Ele te serve. Paulo diz, Ele é o meu lenitivo, ou seja, é Ele que me adoça em momentos amargos. E lá em Filipenses ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu estou satisfeito à mesa do Senhor. Nós temos total satisfação no nosso Redentor, estamos livres da busca de prazeres e buscas deste mundo, ainda que algumas vezes nós nos esqueçamos disso. Ele nos cobriu e nos cobrirá com a sua graça até a eternidade. Contemple seu Redentor. Nós somos cativados pelo mistério da misericórdia de Deus. Nós estávamos destituídos, mas Ele nos chamou. Isso é misericórdia. Isso é um mistério. E nós que fomos alcançados pela misericórdia, somos agora compelidos ao ministério de misericórdia. O ministério da reconciliação. Compelidos a esse ministério de misericórdia, de acolher as pessoas, não pela culpa. Sabe aquela coisa de você se sentir culpado, eu tenho que fazer para me sentir menos culpado? Não! Não é por isso que você deve fazer. Eu vou tratar bem dos pobres para eu ser salvo. Não, a salvação é pela graça do Senhor. Mas você manifesta obras de caridade, obras de misericórdia, como reflexo, como expressão daquilo que o Senhor fez por você. É algo muito parecido com aquele livro que virou filme, Os Miseráveis. Que um ladrão ele rouba em uma igreja, isso depois de ele ter roubado o pão para saciar a fome dos seus parentes, passa anos na prisão, e agora está mais pobre do que antes, sem condições de uma vida melhor, entra numa igreja, o sacerdote naquela igreja o recebe bem, dá a ele alimento, dá a ele acolhimento. Na noite, então, na madrugada, ele pega um castiçal de ouro e foge. A polícia o pega, leva-o àquela igreja, e aí eles dizem, olha aqui, você assaltou a igreja, está aqui o sacerdote de testemunha, recuperamos o castiçal para o Senhor. E aí o sacerdote diz, ele não roubou, eu dei o castiçal para ele. E ele sabe que aquilo é mentira, mas ele fica tão maravilhado com aquela misericórdia, ainda que seja uma mentira do sacerdote, mas é na tentativa de expressar misericórdia para que ele não vá de novo à cadeia, para que ele não morra no calabouço. E ele decide então mudar de vida. O sacerdote dá mais bens para ele, e com aquilo ele vai se mantendo e ajudando as outras pessoas, porque só demonstra misericórdia aquele que foi alcançado pela misericórdia. Se você não demonstra misericórdia, é porque você não está reconhecendo as marcas do Redentor. Daí a necessidade de nós, pessoalmente, de nós como igreja, trabalharmos com ministérios de misericórdia para representarmos, para proclamarmos um Deus misericordioso. Bendito seja o nome do nosso Redentor. Oremos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos conforta, que nos consola.
que nos mostra que éramos destituídos, que éramos filhos da ira e da desobediência. Mas aprove a Ti enviar o Teu Filho, o nosso Redentor, para pagar o preço do nosso resgate com o Seu próprio sangue. O Senhor nos acolheu em Sua família, somos agora chamados de filhos. O Senhor nos protege do mal. O Senhor faz com que nos sentamos à Tua mesa e somos satisfeitos porque somos servidos pelo nosso Redentor. E o Senhor nos mostra também que tudo isso é pela graça. Graça essa que nós devemos proclamar com os nossos lábios, com os nossos atos. Faz, ó Pai, da Tua igreja uma expressão do Teu amor no mundo, para que outros possam reconhecer que isso tudo vem não da nossa culpa, mas porque já fomos alcançados pela misericórdia. Por isso somos misericordiosos. Ó Deus, capacita-nos com o Teu Santo Espírito para que cumpramos este mandamento. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Ó Pai, leve o Teu povo em paz aos seus lares, protegidos pelas Tuas mãos. E que nós, Senhor, possamos refletir a Tua misericórdia no contexto em que estamos inseridos, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, que jamais nos esqueçamos das marcas do nosso Redentor. Ó Pai, nós Te louvamos, Senhor, pois sabemos que a alegria de Noemi em receber um neto também foi a nossa alegria, pois através dessa descendência nós chegamos a Cristo Jesus. E podemos ver lá na Tua palavra, em Mateus 1 e 5, que Ruth, a Moabita, está entre os ascendentes de Cristo. E isso é graça. Sabemos que isso também nos cabe, pois fomos inseridos na família de Cristo Jesus, pela graça. Ó Pai, louvado seja o Teu nome por isso. No nome de Jesus, nosso Redentor, nós oramos. E agora, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as benditas e doces consolações do Santo Espírito habitem abundantemente em vossos corações para todo sempre. Amém.